Olá, tudo bem? Hoje eu vou iniciar uma série chamada Segredos da Maturidade em Deus. Porque quando nós decidimos buscar o Senhor com mais intencionalidade, com mais profundidade, Ele vai nos conduzir a processos de maturidade, Ele vai nos conduzir a processos que vão nos aperfeiçoar, que vão chegar para fazer com que nós tornemos cada vez mais parecidos com Ele, para que nós tornemos cada vez mais amadurecidos. E nesse vídeo, no primeiro tema dessa série é romper nossos limites, romper nossos limites. E o que seriam esses limites em nossas vidas? São todas as barreiras que nós temos que vencer, são todas aquelas montanhas, que se colocam diante de nós, todas aquelas situações que precisam ser vencidas, todas aquelas situações que nos impedem de continuar, que nos impedem de prosseguir em alguma área da nossa vida. Essas são as barreiras que nós precisamos vencer, uma por uma. É necessário que nós vençamos todas elas. Quando eu falo nesse assunto, eu me lembro do filme O Náufrago. Não sei se você já viu esse filme, mas é de alguém que ficou preso em uma ilha deserta. E ele passou muitos anos tentando construir vários modelos de embarcações que conseguissem romper a zona da arrebentação das ondas. Então, até que o dia ele conseguiu vencer essa zona da arrebentação para chegar em alto mar e ali ele pudesse ser resgatado por um navio, que foi o que aconteceu no filme. Então, o que é essa zona da arrebentação? É todo aquele trecho na praia onde as ondas se quebram, toda aquela faixa onde as ondas se quebram. E para que a gente ultrapasse essa faixa com a embarcação leve, que era o caso dele, era necessário muito esforço, muita energia para romper essa primeira barreira das ondas, que aí depois em alto mar, era bem mais leve, bem mais fácil. Então, em nossas vidas é como se a gente tivesse essas zonas de arrebentação. A gente, para vencer, a primeira etapa, a primeira fase ali de algo que é mais difícil em nossa vida, nós precisamos despender muita energia. Pode ser muito difícil, muito, custoso, mas depois as coisas fluem mais facilmente. Então, em nossas vidas nós temos essas zonas, esse primeiro vencer, essa primeira largada. Não é verdade? E aí eu vou trazer aqui 3 características dessas barreiras em nossas vidas. A primeira delas é que as barreiras, elas sempre voltam até que você as vença. Muitas vezes nós fugimos de certas dificuldades, certos desafios em nossas vidas, ou até podemos fazer de conta que não existem, Podemos achar que eles vão desaparecer, mas mais cedo ou mais tarde aquilo volta na nossa vida. E são barreiras que precisam ser vencidas. Sabe aquelas pessoas que estão sempre com os mesmos problemas, sempre com as mesmas situações, sempre contando a mesma história, sempre murmurando às vezes das mesmas situações? Pode ser que essa pessoa esteja precisando vencer certas barreiras em suas vidas. Pode ser que essa pessoa esteja precisando mudar de fase, mudar de estação. E para isso é necessário que nós compreendamos que barreiras são essas e que nós nos posicionemos nos posicionemos diante do Senhor para vencer essas barreiras uma por uma, quando elas se mostram em nossas vidas, quando nós tomamos consciência que elas existem. Segunda característica, ao vencermos as barreiras, nós mudamos de fase. Muitas coisas que Deus gostaria de derramar em nossa vida, Ele não coloca porque nós simplesmente não estamos preparados, porque nós simplesmente precisamos vencer coisas que são necessárias antes, passar por provas anteriores a isso que Ele quer colocar em nossa vida. Então, muitas coisas só vão fluir em nossa vida se nós estivermos vencendo essas primeiras barreiras, certas bênçãos que Deus tem para nos dar, certos lugares de autoridade no mundo espiritual,
certas posições de responsabilidade ou até mesmo novas revelações, Ele só vai colocar naqueles corações que estão preparados, naqueles corações que já alcançaram certo nível de maturidade, naqueles corações que já venceram certas coisas que são características de um cristão novo convertido, ou características de pessoas que são imaturas realmente, não apenas, né, em idade, mas nas coisas relativas ao mundo espiritual, as coisas relativas ao nosso relacionamento com Deus. E uma terceira característica é que quando nós vencemos uma barreira, pode ter certeza que novas barreiras surgirão. É como num jogo de videogame, você chega até o final de uma fase, vence aquele último inimigo, mas na próxima fase, pode ter certeza que na próxima fase vai ter um novo inimigo para ser derrotado. Então, a cada nível que nós alcançamos em Deus, a cada nível na nossa caminhada com Deus, nós teremos barreiras gigantes diferentes a vencer. Mas não significa que nós não conseguiremos, mas a cada barreira que nós vencemos, nós vamos conquistando mais maturidade, nós vamos conquistando experiência com Deus, a nossa fé é edificada e nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo como Deus funciona, nós vamos, né, crescendo de vitória em vitória, de glória em glória, é isso que a palavra nos diz, e nós vamos realmente aprendendo como fazer para vencer uma barreira, qual é o processo, qual é o passo a passo, né? Como que eu devo me posicionar no Senhor, como que eu devo enfrentar essas barreiras. Então, sempre que acredito que todos nós temos nessa atual estação da nossa vida, nós temos, né, barreiras a serem vencidas, montanhas, desafios, dificuldades a serem vencidas, e nós realmente precisamos perseverar, precisamos buscar força no Senhor, buscar estratégia no Senhor para vencermos. E para não ficar assim tão no abstrato, eu gostaria de colocar aqui alguns exemplos. Eu tenho certeza que você tem outros exemplos aí na sua vida, outras coisas que você vai lembrar, mas você pode até colocar aqui nos comentários desse vídeo. Mas eu gostaria de colocar aqui algumas coisas que são muito comuns, algumas barreiras são muito comuns das pessoas estarem vencendo. Por exemplo, o medo, a timidez, a murmuração, quando ela é constante, quando ela é crônica, né? A maledicência, a raiva, a ira, a mentira, a desonestidade, o orgulho, a falta de perdão, o egocentrismo, as dificuldades financeiras, dívidas, perda de peso, né? Obesidade, pecados sexuais, conflitos no casamento, conflitos em outros relacionamentos. E eu tenho certeza que você pode lembrar aí de outras situações que são comuns as pessoas terem como barreiras, que são comuns de estarem realmente impedindo as pessoas de vencerem, impedindo as pessoas de prosseguirem em alguma área da vida ou em algumas áreas da sua vida. E finalizo agora este primeiro vídeo dessa série, e aqui nos comentários do vídeo eu vou colocar alguns versículos que são relacionados com esse tema. Que Deus te abençoe e que te abençoe nessa semana, na sua vida, e que esteja te revelando realmente, né, que esteja te dando discernimento de quais são as barreiras que você precisa vencer nessa fase da sua vida. Porque as barreiras, elas não vêm todas de uma vez para a gente vencer. Muitas vezes elas vêm uma, a gente lida com aquela, depois vem a outra, e assim a gente vai na medida da nossa força, na medida daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Deus abençoe.